Boa tarde, meus amores. Hoje, segunda-feira, estamos iniciando mais uma semana. Essa semana a gente tem um monte de atividades pra gente conseguir fazer. Espero que todo mundo tenha conseguido descansar final de semana, esteja em dia com as nossas atividades pra gente dar continuidade ao nosso conteúdo. Meus amores, eu tô morrendo de saudade de vocês. Eu espero que logo a gente já consiga estar junto. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai dando continuidade ao nosso conteúdo por aqui, tá certo? Antes da gente iniciar nossa aula de hoje, eu queria cantar com vocês nossa música de boa tarde. Vamos lá? 1, 2, 3. Boa tarde, amiguinhos, como vai? Legal! A nossa amizade nunca sai. Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, amiguinhos, como vai? Legal! Boa tarde, Duda, Valentina, Diogo, Fernando, Heitor, Nicolas. Meu beijo pra vocês. Galera, a Prof tá colocando hoje aqui no grupo nosso vídeo sobre os nossos trabalhos. Eu resolvi não colocar na sexta-feira para vocês conseguirem descansar final de semana. Porém, hoje já tá indo o nosso vídeo com todos os trabalhinhos que a professora citou nesse terceiro bimestre. Então, vamos ter uma atenção especial com esses trabalhinhos, com essas fotinhos para mim. Como eu falei no vídeo dos trabalhinhos, a gente vai ter até sexta-feira para me encaminhar essas fotos, então eu vou ficar esperando até sexta-feira, beleza? Então agora a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de português. Então eu vou pedir para vocês abrirem o livro de português lá na página 186, que a gente vai dar continuidade com as palavras com an, em, in, on e um. Na aula anterior, na nossa aulinha de sexta-feira, a gente viu as palavrinhas com a letrinha M no meio delas, quando a sílaba termina com a letrinha M. Vamos relembrar aquela regrinha que eu expliquei para vocês? Antes de P e B, somente o M eu posso escrever. De novo, antes de P e B, somente o M eu posso escrever. Então, quando a palavrinha ela é terminada em an, em, in, on e como é que eu vou saber se ela é terminada com M ou ela é com N? É justamente nessa regrinha. Sempre que a próxima sílaba iniciar com P ou B, a gente escreve com a letrinha M. Fora isso, é sempre com a letrinha N. Então, nas outras palavras, a gente vai ter essa terminação com a letra N. An, en, in, on e tá certo? Então, lá na página 186, a gente tem algumas palavrinhas com a letrinha, com as palavras com an, en, in, on e Então, lá na página 186, a gente tem dois cartazinhos, ó. Vira, vira, dengue. Vamos virar esse jogo. Então, a gente tem um encarte sobre a doença da dengue. Então, a gente tem a frente do encarte e o verso do encarte. E nesse encarte a gente tem algumas palavras que elas têm essa terminologia com a letra N. Por exemplo, frente, dengue, atento. A sílaba que termina com a letra N, ela na sílaba seguinte, ela começa ou com o T, ou com o G, ou com o T, ou com o G. Aí tem algumas outras palavras. Mas assim, se a próxima sílaba iniciasse com P ou B, a gente teria que escrever com M. Mas como não é sempre com M. Lá na página 187, a gente vem com as nossas atividades, para a gente exercitar um pouquinho isso. Então, atividade 1 da página 187. Escreva o nome da doença que aparece no folheto. Qual que é a doença que está lá no folhetinho? Vocês vão colocar ali. Atividade 2. Com a ajuda do seu responsável ou do seu professor, circule no texto as respostas das perguntas a seguir. Então, galera, vocês vão pedir ajuda para a mamãe, para o papai, e vocês vão circular lá no nosso encarte sobre a dengue. O que é a dengue? Tem ali no encarte a resposta. Vocês vão circular, vão fazer um círculozinho em toda a respostinha. Letra B. Como a dengue é transmitida? Letra C. Quais são os tipos de dengue que existem? Letra D. O que a dengue pode chegar a fazer? E letra E. Para que o governo precisa de sua ajuda? Então, essas são as questões que vocês vão circular lá no encarte da página 186.
Atividade 3. Converse com seu professor sobre o texto e escreva a resposta de cada uma das perguntas a seguir. Letra A. Que gênero de texto é esse? Galera, sempre quando a gente tem um textinho, onde a gente tem alguma informação que precisa ser passada para a maioria da população, é feito um folheto, um encarte, um folhetinho. E esse folheto, ele serve para quê? Para informar a população de alguma coisa, para fazer uma informação. Então, o gênero textual que tem na página 186 é um folheto ou panfleto. Agora, nessa época de eleição, vocês vão receber vários folhetos, vários panfletos aí na casa de vocês. Por quê? Os candidatos da eleição, eles vão distribuir panfletos para informar a população sobre as suas ideias, o que eles pretendem fazer, enfim. Então, nessa época de eleição, a gente vai receber vários panfletos, vários folhetos em casa, beleza? Atividade B. Qual é a função desse tipo de texto? É justamente de chamar a atenção, de informar a população de alguma coisa, seja sobre a proposta de algum candidato, seja sobre alguma doença, algum assunto que a gente queira que a população fique sabendo. O panfleto, o folheto, ele tem essa função de informar a pessoa e que as pessoas prestem atenção naquele assunto para conseguirem entender. Atividade C. Quem confeccionou o panfleto da dengue? Quando a gente olha lá no panfleto da dengue, a gente pode perceber que lá embaixo da frente do panfleto, a gente tem o logo do governo de Pernambuco. Então, se a gente tem a logozinho, o desenho do governo de Pernambuco, a gente consegue entender que quem fez aquele panfleto, ele é justamente o governo de Pernambuco, tá certo? Atividade 4. Página 188. Copie do folheto informativo sobre a dengue os sintomas mais comuns da doença. Então, vocês vão olhar lá no panfleto e vão ver quais são os sintomas da doença. Febre, dor no corpo, dor na cabeça, dor nos olhos, mancha, sangramento. Então, vocês vão olhar e vão colocar ali. Atividade 5. Represente por meio de desenho alguns cuidados necessários para acabar com a dengue. Lá no folheto a gente também tem a informação de quais que são os cuidados que a gente precisa ter para acabar com o mosquito e acabar com a dengue. E aí vocês vão, através de desenho, representar esses cuidados, tá certo? Atividade, página 189, atividade 6. Vamos produzir um cartaz. Nesse cartaz, você deve divulgar os principais sintomas da dengue. Use uma folha de cartolina e seja criativo. Para ajudar, faça uma pesquisa sobre o assunto e colhe abaixo. Galera, vocês não precisam fazer esse cartaz numa folha de cartolina. O que a prof vai pedir? Vocês vão pesquisar, vão usar o panfleto, vão pesquisar aí no caderno e vão colocar as informações no caderno de português de vocês, enfim. Mas ali naquele espaço, na página 189, vocês vão fazer o cartaz de vocês ali. Então, vocês vão fazer um mini cartaz ali na página 189. Não precisa comprar cartolina, fazer colagem, não precisa. Vocês vão fazer um cartaz através de desenho, beleza? Página 191, atividade 7. Complete as palavras com N, copias e separe as sílabas. Então, ali a gente tem as palavras, aquelas palavrinhas a gente precisa colocar a letrinha N, onde está faltando, e aí vocês vão copiar a palavrinha com a letrinha cursiva e vão separar as sílabas. Prof, como é que eu separo a sílaba? Faz a leitura em voz alta, separando o som que a palavra faz, separando o som que a sílaba faz, vai batendo a palminha para conseguir fazer essa separação. Beleza? Atividade 8. Escolha 3 palavras do quadro, copias e ilustre. Ali no quadrinho a gente tem várias palavrinhas. Então, naquelas palavrinhas vocês vão escolher 3. E na sequência vocês vão fazer um desenho sobre as 3 palavrinhas que vocês escolheram. Então, no quadrinho a gente tem a palavra bandeira, pente, anjo, índio, manga, cinto, tinta, laranja e dente. E vocês vão escolher 3 palavras para copiar ali naquele risquinho e depois vocês vão desenhar as 3 palavrinhas que vocês copiaram. Tranquilo, né, galera?
Página 192, atividade 9. Escreva o nome das figuras e separe as sílabas. Então, ali a gente tem 4 figuras. Vocês vão escrever o nome com a letrinha cursiva e depois vão separar as sílabas. Leitura em voz alta, batendo palminha, separando o som de cada sílaba. Então, a gente tem a palavra índio, depois a gente tem anjo, depois a gente tem bandeira e depois a gente tem laranja. Joia? Atividade 10. Complete os quadrinhos com an, em, in, on e para formar a palavrinha. Então, vocês vão completar com an, em, in, on ou e vão completar a palavrinha que tem ali. Galera, a atividade tá bem tranquila. Eu vou deixar aqui mais uma atividade para botar lá no nosso caderno de português. Então, façam com bastante capricho e bastante cuidado também. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre a realização das atividades ou não conseguiram entender o conteúdo, deixa aqui no grupo para eu estar solucionando as dúvidas de vocês, tá certo? Daqui a pouquinho a gente tem mais uma aula. Beijo para vocês. Tchau!